Olá, nação rubro-negra! Você já se tornou um anjo da guarda? Não? Então você tem até o dia 26 de dezembro para entrar no site www.flamengo.com.br e ajudar os esportes olímpicos do Mengão, contribuindo com até 6% do seu imposto de renda. Ajude o Flamengo sem gastar nada. Participe da campanha Anjos da Guarda, até o dia 26 de dezembro. Eu ajudo o Flamengo no campo e vocês ajudam na campanha Anjos da Guarda. Invista 6% do seu imposto de renda no Mengão. Campanha Anjos da Guarda. Em vez de você aplicar 6% do seu imposto de renda com o leão da Receita, você vai aplicar com o urubu do Flamengo. E pode ter certeza que o seu dinheiro vai ser muito bem aplicado no basquete, no futebol de salão, na natação, no remo, em todos os esportes que o Flamengo pratica. Todos nós temos um anjo da guarda e precisamos do anjo da guarda. O Flamengo não é uma exceção, também precisa do anjo da guarda, que é o torcedor do Flamengo. Entre dentro do site, entre dentro daquilo que você possa ter de orientação, e vai ser muito importante a sua participação para que possa ajudar o Flamengo nessa caminhada de fortalecer ainda mais o esporte olímpico, que já vem com vitórias importantes. Ama o Flá de coração? Use 6% do seu imposto de renda no Flamengo. Nação, mostre sua força, participe da campanha Anjos da Guarda. É você que faz o Flamengo mais forte. Tamo junto na campanha Anjos da Guarda. Bom, seguindo a nossa série de entrevistas de fim de ano, hoje aqui do meu lado, nosso vice-presidente de marketing, o grande responsável pelo aumento de receita do clube nesses 2 últimos anos. Bapi, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, são 2 anos à frente do departamento de marketing. O que você encontrou no início e qual foi a maior dificuldade? Olha, eu diria para você, Carol, que tentando traduzir em miúdos, para quem não é da área, nem querer parecer professoral, como é que a gente estabelece as relações pessoais da gente e as relações profissionais na vida? Em cima de quê? Confiança, credibilidade. Você não pode chegar em nenhuma loja e dizer, me dá 1 quilo de confiança que eu preciso fechar o negócio hoje. O Flamengo, infelizmente, não contava nem com a confiança no mercado, nem com o respeito. Como tal, não tinha credibilidade. Então, eu entendo que o primeiro grande desafio que a gente teve era um desafio conceitual, qual fosse o de resgatar a credibilidade do Clube de Regatas do Flamengo. Então, havia alguns erros conceituais que eu entendo que foram até decorrência dessa falta de credibilidade. Você não consegue vender um patrocínio master. Aí você tenta dizer o seguinte, então vamos tentar vender um patrocínio secundário na manga. Não consegue vender na manga, deixa eu tentar vender na barra da camisa. Não consigo vender nenhum dos 3. Vamos tentar vender então só num jogo tal do Maracanã, que aí eu vendo por 200 ou 300 mil. E aí o que acontece? Na semana seguinte o Flamengo joga de novo na quarta, joga de novo no domingo, tem que pagar seus compromissos mês após mês. Então estabelecer uma plataforma de receitas recorrente para o Flamengo era absolutamente premente fundamental. O Flamengo não tinha nada disso. O Flamengo ficou quase 2 anos sem um patrocinador master na camisa. Então, quando nós chegamos, a concepção que nós tínhamos é de que, olha, nós temos credibilidade, nós estamos aportando credibilidade ao Clube de Regatas de Flamengo. Num primeiro momento, nós aportamos capital pessoal, cada um de nós. Muita gente de muita empresa que está com a gente disse, olha, no Flamengo, de antigamente, eu não colocaria dinheiro, mas no Flamengo em que vocês estão presentes, eu vou apostar. Nós celebramos um contrato de 10 anos com a Adidas, com cláusulas muito claras de saída, de premiações, de penalidades eventuais. Fizemos isso com a Peugeot, fizemos isso com o TIM, fizemos isso com a Ambev, fizemos isso com a própria Sky, fizemos isso com várias empresas, com a Guaravita mais recentemente. Então nós fomos trazendo para o Flamengo empresas que eram sólidas, tinham boa reputação, que acreditavam nos nossos princípios e que de alguma maneira geraram uma receita recorrente para o Flamengo do lado de patrocínio. Então, do ponto de vista de camisa, hoje, fazendo curto uma história longa, nós temos a camisa mais valorizada do Brasil, uma camisa que fatura alguma coisa como 85 milhões de reais ano. A gente não tinha nada disso quando a gente assumiu o clube. O faturamento da camisa do Flamengo era de aproximadamente 2 milhões de reais ano numa venda varejo. Então é um salto absolutamente espetacular. Caixa Econômica, que veio como master patrocinador, que a gente não tinha. Por outro lado, tinha um programa de sócio-torcedor que o Flamengo não tinha conseguido fazer o programa ficar em pé. A gente fez em 9 meses um programa com quase 60 mil participantes,
Hoje o número exato é alguma coisa perto de 57 mil. Esse foi o trabalho que a gente fez em relação a receitas até agora no Flamengo. Bom, falamos aqui da importância do programa Nação Rubro-Negra, um dos principais programas aí do clube. Qual a próxima meta para esse programa, próximo ano? Primeiramente, muito obrigado a cada real que cada um de vocês coloca no Flamengo, porque a gente trabalha duro todo dia para honrar o que vocês acreditam na gente, vocês aportam de credibilidade no clube. Então, primeiro mandamento para a gente é manter o que a gente conseguiu conquistar até agora, né? Manter é fundamental. Segundo, crescer em bases sólidas, trabalhando com parceiros que têm tomado gosto pelo Flamengo, que têm contribuído de outras formas. Alguns botaram dinheiro, que a gente chama de dinheiro bom, que é dinheiro direto aportado no clube. Outros investimentos por meio de leis de incentivo, que a gente está começando a aprofundar com os parceiros atuais. É sempre mais fácil você aprofundar a relação comercial com quem te conhece do que você conquistar um cliente novo. E teve outro resultado positivo também, que foi a dependência menor na cota de TV, de 20% menor. A tendência é diminuir? Olha, é claro que o que acontece? Quando a gente assumiu o Clube de Regatas do Flamengo, a televisão era quase 65% da receita do clube. Só tinha receita de televisão e não tinha receita de mais nada. Tá certo? Então, eu costumo brincar e dizer, né, assim, para quem não tem base de finanças, as pessoas, o Flamengo não arrecadava nada, agora arrecada 300 milhões, cadê os jogadores? Isso é mais ou menos como a tua mulher gastar 10 mil no cartão de crédito, você receber um aumento para 12 mil e a tua mulher querer gastar 12 mil. 10 ela já gastou, você só tem mais 2 para gastar. Então as pessoas acreditam que o dinheiro que entra não tem que fazer frente a nenhuma dívida do passado. Senhoras e senhores, alô nação, infelizmente a gente tinha uma dívida de quase 750 milhões de reais. Eu adoraria ter 200 milhões de cota de TV por ano e isso ser só 10% do orçamento do Flamengo. A gente tem que trabalhar duro para chegar lá, entendeu? Agora, quanto mais a gente consegue crescer outras fontes de receita, relativamente no orçamento do clube, a cota de televisão fica diminuída proporcionalmente. Mas em números absolutos, ainda é o maior e mais importante patrocinador do Flamengo, a televisão. A gente fatura mais de 100 milhões de reais ano com televisão. Agora, 2013 e 2014, o clube arrecadou 87 milhões, cerca de 87 milhões em bilheteria. Foi uma das maiores médias entre os grandes clubes. Como que é esse processo? É um processo difícil e qual é a meta para o próximo ano? É uma ótima pergunta, porque eu te diria, como é que você marca o preço de um espetáculo sem você saber qual é o astral do público em relação ao artista? É difícil, vou comparar. O Flamengo está ganhando tudo, de todo mundo, joga quarta-feira no Maracanã de noite, 10 horas da noite, com chuva contra a Cabo Friense. Vai dar 30 mil pessoas. O Flamengo está mal, não ganha de ninguém, perdeu 5 partidas consecutivas, oxalá não aconteça de novo, ok? Vai jogar contra a Cabo Friense, a gente vende ingresso a R$1. Você acha que alguém vai ver o jogo porque o preço foi R$1? Então o que eu te digo é o seguinte, isso tem muito a ver com o momento. A gente aprendeu que a precificação de ingressos tem muito mais a ver com a importância do jogo e com a relevância do jogo e com a conveniência do que com o preço do ingresso propriamente dito. Haja visto o jogo com o Atlético Paranaense, é um absurdo tal. Eu recebi, tinha gente me mandando e-mail, gente ligando no meu telefone que eu não conhecia, pedindo pelo amor de Deus para conseguir ingresso de R$800. Abrimos vendas pela internet, veio gente de 19 estados brasileiros ver o Flamengo. Foi a venda mais democrática que houve na história do Clube de Regata do Flamengo. Tem gente que me mandou carta, me mandou e-mail agradecendo. Eu vim do Amapá, eu pude comprar um ingresso online no Amapá, veio gente do Amapá, do Maranhão. Isso me deixa arrepiado, isso é emocionante. Entendeu? O cara que está lá longe, ele compra um ingresso e diz, olha, eu vou vir para um jogo no Rio de Janeiro do meu Flamengo, numa decisão. Isso era impensável. Isso há 3 anos atrás, os cambistas comprariam 100% dos ingressos em 3 horas, que seriam baratos, e um dinheiro que devia vir para o Clube de Regata do Flamengo e encher o bolso de cambistas. Qual a decisão mais difícil que você teve que tomar até agora? A decisão mais difícil? Eu acho que essa foi a pergunta mais inteligente que me fizeram nesses 2 anos. Sério? A mais difícil é você colocar o Flamengo acima das amizades.
Essa eu acho que é a mais difícil. O maior desafio é lidar com os amigos que não necessariamente pensam exatamente como você. É o amigo que acha que porque você é vice-presidente do Flamengo, ele pode ganhar uma camisa de graça sua. É porque ele apresentou o presidente de uma empresa que hoje é patrocinadora do Flamengo, que ele pode ganhar ingresso de graça pro resto da vida. Eu digo para eles, olha, eu não pego uma camisa de graça do Flamengo, eu não pego um ingresso de graça. Eu pago as passagens que eu venho de São Paulo para o Rio de Janeiro e as pessoas dizem para mim, eu não acredito no que você está dizendo. Eu falei, olha, isso é um problema seu. Se eu não faço, para mim, me pede qualquer coisa, mas isso eu não vou fazer. Então, o mais difícil é você equilibrar e balancear a razão e a paixão nessa loucura que é o futebol. Bom, pra gente finalizar, eu queria que você mandasse, eu sei que você já falou muita coisa aqui, mandasse um recado aí pra torcida rubro-negra e o que a gente pode esperar para 2015. Olha, eu vou dizer para vocês que nada como um dia depois do outro. O Flamengo esse ano, ele foi um pouco melhor do que foi o ano passado, 2015 ele vai ser melhor do que 2014. Alô, alô, nação rubro-negra, isso aqui é o infinito e avante. Mengão na cabeça, tamo juntos, valeu? A judoca rubro-negra Karine Couto conquistou a medalha de prata na categoria até 57 quilos na seletiva nacional da Confederação Brasileira de Judô na Bahia e garantiu vaga para defender a equipe sub-21 do Brasil em 2015. Confira o que mais foi notícia na Semana Fla. Depois da brilhante temporada e histórica conquista do basquete rubro-negro em 2014, dirigentes, comissão técnica e atletas foram indicados para o prêmio Faz Diferença do jornal O Globo. A iniciativa premia os brasileiros que fizeram a diferença para o Brasil neste ano. A votação vai até dia 11 de janeiro de 2015 e elege o melhor em cada categoria. Então acesse www.globo.com.br e ajude o Mengão a conquistar mais um troféu. As inscrições para a Flacamp, a colônia de férias do Mengão, estão abertas. As atividades ocorrerão de 19 até 24 de janeiro no Espaço Lunier, em Vargem Pequena. Poderão participar do evento meninos e meninas entre 6 e 16 anos, que contarão com uma semana cheia de futebol, atividades esportivas e recreativas. Uma ótima dica para as férias da criançada. Acesse o site www.flacamp.com e garanta já sua vaga. E no futebol, Rodrigo Caetano é o novo diretor executivo do Flamengo. Ele assinou o contrato de 1 ano e chega para reforçar a equipe rubro-negra fora dos gramados. No próximo bloco, 2 apaixonados por literatura e pelo Flamengo. Primeiro, claro que a gente sabe, para tudo na vida tem um processo e a gente tem que respeitar para que você não antecipe. Então eu fiz isso na minha vida, eu optei por ficar aqui porque eu sabia que uma hora as coisas iriam acontecer. Acreditava no meu potencial, acreditava no que eu vinha trabalhando sempre. E claro que o Vanderlei foi muito importante, isso aí eu falo sempre pela confiança e a melhor resposta que eu posso dar para ele é dentro de campo. Viajar pelo Brasil a gente fica bem feliz por estar perto do torcedor, que às vezes, poucas vezes tem a oportunidade de ter o carinho, ter o time jogando por perto, mas a gente sabe que o culpado maior é o calendário, que atrapalha um pouquinho, que às vezes não te dá tempo de descanso, porque você joga na quarta, joga no domingo, mas é sempre prazeroso também para dar oportunidade para o rubro-negro conhecer os jogadores de perto também. Eu procuro trabalhar e eu acho que a porta que pode se abrir é justamente o Flamengo. Então eu tenho que fazer por onde aqui no Flamengo, minha cabeça é voltada aqui para, claro, se um dia acontecer essa realização de um sonho, eu ficaria muito feliz e seguir o caminho do Júlio César, que é um caminho maravilhoso também.
um abração no filho. Vou procurar cada vez mais agradar, não só ele, como você, como os amigos dele, trabalhando e fazendo da melhor maneira possível. Claro que eu tenho um grande sonho de chegar à seleção e contando com a torcida de vocês, isso aí vai tornar mais rápido e melhor e mais fácil. Grande abraço, tamo junto. Dois apaixonados por futebol, dois apaixonados pelo Flamengo e um cenário que ilustra uma terceira paixão, os livros. E quem são esses dois apaixonados? Wallace, nosso zagueiro, e Marcelo Abinader, autor do livro Uma Viagem a 1912, Surge o Futebol do Flamengo. Bom, gente, Flamengo, futebol, livro, é muita paixão junta, né? São três coisas que não podem deixar de ter na vida, né? Eu, particularmente, sou apaixonado por futebol. Na infância era flamenguista e hoje jogo aqui e me apaixonei muito mais, né, pelo que a gente acaba vivenciando. E por livro, né? Que coisa tão boa de usufruir, de tudo. Quantos livros você lê, assim, por mês? Depende muito, cara. Eu acho que quando eu tô estressado eu leio mais, né? Porque é um modo de dar uma relaxada. Mas em média 5 a 6 livros por mês, né? É mais ou menos essa média. Muito bom, né, Marcelo? Muito bom. Livro, ler é um hábito que você adquire, né? Desde pequeno eu também tenho o hábito de ler muito. Quando acaba um livro já estou pensando no próximo, é um presente que eu nunca fico chateado de receber, de todos os tipos e estilos de livro. Claro que tem algumas preferências, mas todos os estilos de livro. Então, como o Wallace falou, é até bom porque a geração de hoje está muito no computador, muito em coisa, e perdeu esse hábito de ler, né? Isso é muito bom. Bom, Wallace já leu o seu livro. Agora eu queria que você contasse um pouquinho pra gente o que tem aqui. É uma viagem, é isso? Uma viagem ao passado, às origens do Flamengo. Tudo começou ainda quando adolescente, eu comecei a anotar em cadernos os resultados dos jogos do Flamengo. A princípio apenas o placar dos jogos no caderno e aquilo foi se acumulando. Com o passar do tempo anotei os locais dos jogos, quem fazia os gols. E os dados foram começando a crescer, eu também fui começando a crescer. E quando eu me tornei homem, eu já tinha um arquivo relativamente grande, uns 10 anos talvez, e eu me deparei com a dúvida, o que eu faço com isso? Agora, não tem mais cabimento continuar anotando? Jogo fora? Ou o que eu faço com isso? E aí eu resolvi ir ao Flamengo para tentar colher todos os dados que eu não tinha, ou seja, desde o surgimento do Flamengo até então. Foi quando eu soube que os dados do Flamengo, os dados que haviam no Flamengo, foram dados por um pesquisador. Eles não tinham súmulas oficiais da época nem nada. Eu falei, como é que se pesquisa? Na Biblioteca Nacional. Aí eu resolvi ir ao Flamengo e trocar essa informação com o Flamengo. Hoje eu tenho contato com pessoas lá. E isso acabou originando essa ideia desse livro também, porque ninguém nunca contou essa história, de como surgiu o futebol no Flamengo. É uma história muito romântica, uma época muito romântica do Rio de Janeiro. Então eu fiz a ideia do livro exatamente essa, a pessoa se sentir no ano em questão. E Wallace, como foi fazer essa viagem a 1912? Você viaja literalmente, né? Porque você se sente no ano de 1912, né? Como o Marcelo falou, a escrita é diferente. Aí você, cara, isso aqui escrevi assim, desse jeito e tal. E o mais legal o que eu achei era como se jogava, né? Extremamente pra frente, num 2-3-5, né? Não sei como é que o zagueiro se virava lá atrás, porque é um modo totalmente distinto do que se joga hoje, né? Hoje a gente prioriza muito mais a defesa do que o ataque. E a gente, assim, eu acho que esse livro é um livro que tem que ser de cabeceira para qualquer flamenguista, né? Então, quem puder comprar, compre, porque é um livro muito bom. Uma coisa curiosa também é que não havia técnico nessa época. Também. Os técnicos eram os próprios jogadores, os jogadores mais antigos. Capitão. Né? É o capitão. Alberto Borghetti. Alberto Borghetti, capitão. E eles é que organizavam o time, quem ia jogar, quem não ia jogar. Não havia substituição, não havia número na camisa. Imagina a confusão para os repórteres, não havia televisão, não havia videotape, não havia nada. O repórter anotando, quem fez o gol? Tinha 3, tanto que tem um gol na história, que é o 10º gol na vitória de 14-0 sobre o Mangueira no Campeonato Carioca. Sim. O 10º gol, nenhum jornal botou o autor, porque foi numa confusão. O que te chamou a atenção além disso? O que você não sabia que você descobriu aqui? Em 1912, o lance dos jogadores terem saído do Fluminense brigado, né, e ter formado o Flamengo. Né, o lance da camisa, porque foi muito criticada, essa camisa que até que o Marcelo está usando. Eu não sabia que tinha tanta gente que não gostava dessa camisa. E o que mais me chamou a atenção foi que, desde 1912, o baiano se dá muito bem no Flamengo, né? Olha que beleza.
palavra torcida vem das mulheres. Porque os homens iam de terno, gravata e chapéu, e quando saía um gol, jogavam o chapéu pro alto. E gritavam, urra! Assim que se comemorava gol. Já as mulheres levavam lenços e nervosas elas ficavam torcendo o lenço. Por isso estou torcendo pelo Flamengo. E para você é interessante, você como ídolo do clube, poder ler a história, né? Enfim, acho que faz uma diferença quando você joga no clube e sabe a história do clube toda. Eu acho importante, né, Carol? Acho que o jogador tem essa responsabilidade de saber da história do clube, né? Seja ela em grande escala ou em uma escala menor, né? Mas eu acho que é importante você saber, até porque um dia que você for falar do seu clube, que você joga, que você é pago, que você é remunerado, você saiba alguma coisa, né? Inclusive, se eu pudesse decidir alguma coisa no Flamengo, eu quase que obrigaria a que antes de cada jogo fosse mostrada a estatística do Flamengo contra aquele adversário para os jogadores, para eles entenderem que a cada jogo eles estão fazendo uma linha da história do Flamengo para sempre. Cada jogo é uma linha que nunca mais vai sair. Vitória, empate ou derrota está sendo marcada, né? Até um jogo de um campeonato que aparentemente não importa para aquele campeonato, pode ser decisivo para a freguesia de um time em relação ao outro, né? Vamos dizer que um tem 30 vitórias sobre o outro e aquele jogo que não vale nada para o campeonato vai fazer um ser freguês do outro. Então, isso eu acho que é muito importante, completando o que você falou, para o jogador sentir a responsabilidade cada vez que entra em campo. Não só do torcedor que está ali, né? Saiu suadinho, pagou o dinheirinho para ver você jogar bola ali pelo Flamengo, mas está fazendo parte da história, tá? É mais uma linha, acabou aquele jogo, é mais uma linha na história do Flamengo para sempre. Legal. Agora, Wallace, você completou há pouco tempo 100 jogos pelo clube, ou seja, já está aí fazendo história, pretende ficar no Flamengo, assim, muito mais tempo. Será que podemos daqui a pouco escrever um livro sobre o Wallace? Por que não? Quantos jogadores têm a bibliografia do Flamengo? Com certeza, com acho certeza. Eu vou ser um pouco modesto, mas eu acho que tem história muito mais interessante do que a minha. Ainda? Você não sabe o que você vai conquistar aí pela frente. Lógico, daqui pra frente. Minha intenção é me perpetuar pelo Flamengo, né? Porque o Vanderlei citou isso e acho que é a grande verdade. No Flamengo você não é chamado, você é convocado. Né? Um time não se faz com 11 craques, com muita pensamento, 11 zicos, possivelmente o time não ia ser campeão. Você tem que ter o lutador, tem que ter o mais técnico, o mais aguerrido, o que lança, o que faz o gol, o que não sei. Cada um tem suas características, então nem sempre um jogador, por exemplo, um jogador só marcador, tudo mais, o cara é ruim com a bola no pé, mas de repente é importante, ele está destruindo o ataque do adversário para que você ataque. Então o futebol é todo um contexto tático, né? Então mesmo que o Wallace, espero que ele venha se tornar um super craque, mesmo que ele não se torne um super craque, ele já mostrou o futebol dele pra gente, a técnica que ele tem, a raça, principalmente a entrega, isso tudo no Flamengo, né? Entrega no Flamengo, o jogador que chupa sangue no Flamengo não vence. Que estuda sobre a história do clube, que fala com prazer sobre isso. Fiquei honrado de saber que você leu meu livro. Bacana. Por isso que a gente chamou ele aqui, porque... Ela me contou, eu falei, leu, que legal, eu fiquei orgulhoso de saber isso. Até porque a gente não tem essa noção que o jogador de futebol está interessado na história do clube, como você falou, porque ele hoje está aqui e amanhã está no outro clube. Então ele não cria um vínculo. Então o jogador que quer criar um vínculo, a gente tem que aplaudir e apoiar, né? É um menino diferenciado. Qual foi o momento mais emocionante para você nessa sua trajetória no Flamengo? O momento mais foi... Acho que teve 2 momentos legais, assim, para mim, que marcaram. A final da Copa do Brasil, né? Porque para mim foi questão de ter dado uma volta por cima, por tudo que eu tinha deixado de fazer no Corinthians e no Flamengo eu estava passando por um processo de readaptação, de voltar a jogar. E a final em cima do Vasco, né? Porque esse ano, né? O 1-1, porque o nosso time não jogou nada. A gente estava entregue e o que... Segurou, né? E o que mais, acho que me marcou não é a questão do título. É a questão dos 46, você vê o time sem alma, sem nenhuma reação e o torcedor do Flamengo não foi embora. Né? E quando a gente fez o gol de empate, a gente olha para trás e o torcedor do Vasco foi embora. Não tinha mais fé, né? Então, acho que essa coisa da torcida que tem essa essência, que é tão visceral do Flamengo, né? Verdade. Muito, acho que ficou marcado para mim. Independente do título, acho que o título é só consequência, né? Bom, tenho certeza e torço muito para que você escreva mais livros sobre o Flamengo de sucesso e que você, Wallace, tenho certeza que vai ser, que você já é ídolo da torcida, mas que você também faça a sua história no Flamengo. Já está fazendo, mas tenho certeza, você vai estar aqui como um dos personagens principais, viu? Queria agradecer. Obrigada, gente.
programa de hoje chega ao fim com uma excelente dica para um presente de Natal. E na semana que vem, aqui no canal Premier, tem mais TV Fla, a TV mais querida do Brasil e do mundo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me